Olá, Pro, eu sou a Thaís Góes, sou professora aqui da Já Passei e eu tô aqui para a gente conversar sobre mais um tema importante dentro da Prova Nacional Docente, que é o tema de alfabetização e letramento, tá na parte de conhecimento específico de pedagogia, certo? Bom, então aqui a gente vai falar sobre Emília Ferreira, Magda Soares, autoras e autores de grande referência quando o assunto é alfabetização e também letramento. A gente vai entender tanto o aspecto mais voltado para a alfabetização, quanto o aspecto mais voltado para o letramento, quanto a relação entre os dois, que é o ponto aqui que une essa temática, certo? Então vamos começar pensando sobre esses dois universos. Alfabetizar e letrar é possibilitar que a criança, primeiro, se aproprie da escrita como um instrumento de compreensão e participação no mundo. Esse processo envolve tanto o aprendizado do sistema alfabético, que aqui estaria mais relacionado ao processo de alfabetização, né? Quanto o desenvolvimento da capacidade de usar a língua escrita em diferentes contextos sociais, aqui mais próximo das ideias de letramento, com sentidos reais e intencionais. Calma, que a gente ainda vai detalhar esses dois pontos aqui, é só uma introdução para vocês entenderem do que estamos falando. Mas é a relação entre o domínio desse sistema alfabético que vem da alfabetização, junto e atrelado, concomitante, ao mesmo tempo, com o letramento, que é a aplicação dessa técnica, desse sistema em um contexto social com sentidos reais, certo? A alfabetização precisa considerar saberes prévios das crianças, o contexto sociocultural e os direitos de aprendizagem. E a gente já vai entender, inclusive, como alguns autores estão muito presentes dentro desse pensamento, tá? Quando a gente fala de entender os saberes prévios da criança e o contexto sociocultural que ela está inserida, a gente vai lembrar daquela proposta do Paulo Freire, por exemplo, da alfabetização de adultos. Aqui a gente está falando de crianças, mas ele, no contexto dele, ele falava sobre a alfabetização de adultos, de partir de usar palavras do repertório cultural dessas pessoas. Por quê? Porque eram palavras que significavam algo para essas pessoas, portanto, o ensino se tornava mais significativo. Então é muito interessante perceber o quanto que esses autores vão se falando e vão se conversando, né? A formação docente, então, precisa superar práticas transmissivas e promover uma abordagem mais interacionista e significativa que respeite o tempo e o percurso individual de cada criança. Aqui é importante salientar que, dentro do ensino tradicional, o ensino mais tradicional, voltado para a alfabetização, o letramento ele não se faz tão presente. É mais o ensino da técnica, da memorização, do domínio ali do sistema alfabético, sem necessariamente conversar com esse universo mais relacionado ao letramento. Mas nas perspectivas atuais, a gente fala muito sobre esse trabalho concomitante, acontecendo ao mesmo tempo. Daí a gente começa a falar sobre a psicogênese da língua escrita, que são ideias da Emília Ferreira, da Ana Teberoski. É um marco muito importante quando o assunto é alfabetização. É muito mais voltado para o tema alfabetização, tá? Mas é importante entender esse caminho, esse pensamento de como se dá esse processo de alfabetização, para depois a gente conseguir entender como relacionar esse processo ao letramento. Então, é muito fundamental que a gente entenda. E na tua prova pode aparecer, como a gente está falando de alfabetização, além do letramento, mas a gente também fala sobre alfabetização, pode ser cobrado. São autores que pode aparecer aí na tua prova, tá? Então, a Emília Ferreiro, ela foi inspirada ali, junto com a Ana Teberoski, por Piaget, e elas romperam com a ideia de que a criança aprende a ler e escrever apenas por meio de uma repetição mecânica de fonemas e de grafemas, que eram aqueles métodos mais relacionados às sílabas, né? Os silabários, as cartilhas, que tinham até frase e tudo mais, mas era sempre trabalhando as famílias de cada sílaba e tudo mais. A família das letras, enfim. E aí a criança, segundo as suas pesquisas, é um sujeito ativo, por isso que Piaget está presente, né? Que constrói hipóteses sobre a escrita a partir de suas experiências e observações, sendo este um processo gradual e construtivo. Percebe que, apesar da gente estar falando aqui sobre a alfabetização, esse processo de alfabetizar, esse processo da criança dominar a escrita, a parte do letramento se faz muito presente, porque elas trocaram ali os horizontes. Até a época desses estudos delas, a gente ainda tinha um ensino muito extremamente tradicional do ensino de escrita alfabética. A partir dos estudos delas, a gente abre um precedente único para enxergar a alfabetização por outro viés. A gente começa a entender que, primeiro, a criança ela não está só submissa a essa relação em que o professor ensina
o som das letras, a forma de escrita das letras, o som que elas produzem junto com outras letras, as vogais com outras letras, enfim. Mas que a criança ela vai construindo esses sentidos junto nesse processo. Então, ela é ativa nesse processo, por isso que Piaget está tão presente. E durante o processo de aquisição dessa linguagem, essa criança ela vai criando hipóteses. Ela vai percebendo que a palavra tem pedacinhos que são as sílabas, e aí para cada pedacinho ela vai dando uma letra. Ela vai percebendo que para escrever palavras a gente só pode usar as letras. Ela vai percebendo que quando lê um livro, a história nunca muda, o texto que está ali é sempre o mesmo. E ao verificar e criando essas hipóteses, ela está construindo significados, ela está construindo sentido naquele processo, até que ela alcance ali o potencial máximo e se alfabetize. Mas é um processo que ela vai percorrendo através dessa criação de hipóteses. Só que para que isso funcione, de acordo com as autoras, precisa vir de experiências, ações por parte das crianças, bem como observações que são feitas. E aí as autoras chegam e descrevem os 4 níveis de compreensão na escrita que as crianças passam. Dentro de cada um desses níveis, podem ter subníveis, tá? Dentro de cada um deles, mas os 4 são os principais. Então, quais são os 4 níveis que elas colocam? Primeiro nível é o pré-silábico. O que significa o nível pré-silábico? É um momento que a escrita ainda não está relacionada à oralidade. A criança ainda não faz essa relação entre escrita e oralidade, que o que ela fala, emite sons, tem relação com o que ela precisa escrever. Então, na primeira fase pré-silábica, não representa ali a escrita, a oralidade. E aí as letras são vistas como desenhos. A criança não consegue perceber que letra tem características diferentes. Então, ela vai escrever um desenho, ela vai fazer um desenho, ela vai fazer a letra, ela vai fazer letra com número, ela vai enrolar e misturar tudo isso, ela vai fazer rabisco, ela vai juntar de forma aleatória, porque ela não percebe nenhuma regularidade, ela não percebe a relação com a fala, ela não percebe que tem ali uma separação entre letras e números, desenhos e esses símbolos, ela ainda não entendeu esse processo. A segunda fase, a criança, o segundo nível, a criança ela já se torna silábica. E aí a criança começa a associar que cada letra tem ali relação com uma sílaba falada. Então, ela vai atribuir para cada pedacinho da palavra, que é representado pela sílaba, uma letra. Ou até mesmo, às vezes, 2 letras, mas nesse primeiro momento, não necessariamente com sentido. Então, pode ser que ela coloque uma letra e essa letra não tenha nenhuma relação com o som da palavra. Então, não tem nenhuma relação, mas ela deu uma letra para cada. No segundo momento, eu achei que ela deu uma letra que tenha relação com o som, geralmente vogais. E aí ela vai dar uma letra para cada som da sílaba. Depois ela pode começar a misturar, quando ela vai para a transição, ela vai começar talvez a acrescentar uma nova letra, e aí ela vai para o terceiro nível, que é o silábico alfabético. Esse nível silábico alfabético tem essa transição, com algumas letras representando os fonemas. Então, a criança começa a utilizar para algumas palavras parcialmente. Então, por exemplo, ela vai escrever casa, e aí, de repente, ela vai fazer isso aqui, ó, casa. Então, para uma ela atribuiu só uma letra, para outra sílaba ela atribuiu as 2 letras corretas, mas porque o K tem o som de K, então ela entende que ele é suficiente. E aí ela vai transitando nesse processo entre o silábico e o alfabético. Ela fica ali transitando entre esses 2 universos, para chegar no último nível, que é o alfabético, em que a criança vai vai entender a correspondência entre os fonemas, que são as pequenas partículas das letras, dos sons, aliás, e os grafemas, a escrita, no caso. Então, ela vai entender que cada letrinha tem um pequeno som, tá? A gente não está falando de sílaba, a gente está falando de pequeno som de cada letrinha. Quando a gente fala da casa, a gente tem o K do C e o A do K, do A. Então, fica junto K, mas cada letra tem um som e um sonzinho que é o fonema, e é pronunciado junto, tornando a sílaba K, por exemplo, né? Então, a criança vai entendendo essa relação do fonema com o grafema. Esses níveis, importante dizer, eles vão indicando as hipóteses progressivas que a criança vai criando. Ou seja, como o Piaget propunha, né, colocava, a criança vai sendo desequilibrada cognitivamente, ou seja, inicialmente ela começa lá fazendo rabiscos. E aí, quando o professor começa a falar para ela, lê para mim o que você escreveu,
depois de um tempo ela já não lembra o que ela escreveu, porque aquilo não significa nada. Então ela vai percebendo que talvez aquele valor que ela tinha atribuído é insuficiente, então ela vai precisar de outro caminho. Então, nesses desafios que vão sendo colocados a ela vai percebendo essas regularidades e irregularidades, vai criando novas hipóteses, vai sendo desequilibrada cognitivamente para conseguir acomodar novos conhecimentos, né? Por isso que a ação da criança vai gerando esse desequilíbrio cognitivo, esses desafios cognitivos que fazem com que ela crie novas hipóteses para ter novos conhecimentos. Mas é importante salientar, porque muitas vezes isso aparece no concurso, que essas hipóteses progressivas não são lineares. O que isso quer dizer? Obviamente, se a gente olha pré-silábico, silábico, silábico, alfabético, alfabético, parece que está crescendo, e está de fato crescendo o conhecimento, cada vez ficando mais aprimorado. Mas não quer dizer que a criança passa por cada um desses níveis de forma linear, primeiro no pré-silábico, depois no silábico, depois silábico alfabético, depois silábico alfabético apenas. Não, a criança pode transitar de um direto para o terceiro, por exemplo. Ela está no pré-silábico, ela já vai para o silábico alfabético. Ela está no silábico e vai direto para o alfabético. Ela está no pré-silábico, sabe? Ela pode transitar entre eles, não necessariamente numa ordem linear progressiva, tá? Mas são hipóteses progressivas. Só não precisa necessariamente acontecer nessa ordem. A leitura nesse processo é compreendida como um instrumento de inserção social. Sendo assim, o ensino precisa ser pautado na compreensão dos usos sociais da linguagem. Ou seja, esse domínio da escrita que vai gerar, por exemplo, a leitura, é importante que a criança perceba que ele tem uma função. Eu não leio só para juntar fonemas, grafemas, entender essa relação. Eu leio com algum tipo de propósito. E é aqui que entra a função do letramento. Antes, a gente tinha muito essa separação. Inclusive, essa separação vem muito de um caminho histórico da nossa educação com a leitura e escrita. Não sei se vocês sabem, mas no período colonial, no período do Império, a educação que a gente tinha era muito elitizada, não era uma educação para as grandes massas, era completamente diferente, isso é mais do atual, né? Mas nessa época, para essa educação elitizada, a leitura era uma coisa e a escrita era outra coisa. Elas não eram ensinadas juntas. O aluno podia simplesmente fazer aula de leitura ou simplesmente fazer aula de escrita, sem necessariamente entender o outro processo, tá? E então a gente vem muito desses resquícios, né? De separação entre leitura e escrita. E quando a gente fala da perspectiva de alfabetização e letramento, a gente tem uma junção mais profunda entre esses dois fatores. Por quê? Eu escrevo para algum propósito, eu leio para algum propósito, para cumprir alguma função de uso da linguagem social. Então, é importante que a criança seja encaminhada nesse processo de alfabetização e letramento dentro desses propósitos. Então, utilizando gêneros textuais diversos, assim como a gente vai ver no decorrer aqui do nosso estudo. E aí, o que o professor tem que fazer nesse processo todo? Nessa perspectiva construtivista que vem de Piaget, o professor ele é mediador, porque a criança é que tem ação. Então, o professor é mediador que vai promover situações que vão desafiar a criança para ela sofrer esses desequilíbrios. Eu não preciso que a criança crie novas hipóteses para ela poder avançar? Preciso. Para isso, eu preciso que ela seja desequilibrada cognitivamente, para que aquele conhecimento que ela já tem seja insuficiente e ela tenha que buscar novos saberes. Então, essa é a função do professor: dar desafios que vão fazer a criança avançar. E aí vão fazer com que a criança reflita e evolui nas suas hipóteses, refletindo ali sobre o funcionamento da linguagem, tá? E aí o papel do erro na alfabetização, ainda dentro das ideias de Piaget, que são inspiradas ali pela Emília Ferreira e Ana Teberoski, o erro, na perspectiva construtivista, quando a criança erra, é a expressão do pensamento da criança. Então, ela pensa daquela forma e ela coloca daquela forma. É uma hipótese que ela construiu, ou seja, tem muito valor, né? E aí, identificar esse erro vai permitir que o professor faça intervenções de maneira significativa, respeitando o tempo e os processos de aprendizagem. Importante ressaltar: essa intervenção não é fazer xizinho e dizer que está errado, não é fazer um certo e dizer que está certo. Isso não é intervenção, isso é julgamento. O papel do professor é instigar o pensamento e a reflexão da criança. Percebi que a criança está errando porque ela está ali dentro de uma certa hipótese. Eu preciso fazer com que ela avance. Como eu posso fazer isso? Pensar em estratégias pedagógicas que vão fazer a criança perceber o erro, a criança notar a irregularidade, a criança perceber que aquilo que ela sabe não está sendo suficiente. Não é ficar apontando erro,
como se fosse um julgamento, mas dar oportunidade através de novos desafios que vão favorecer o progresso dessa criança. Então a gente fala que a gente trabalha o erro da criança. Também não ignora, tá? Também não faz assim, a criança traz para você e fala assim: "Ah, é certinho, mas aí tá tudo errado". Não, não é assim. A gente considera o desenvolvimento da criança e faz a intervenção. Não é nem aceitar o erro e dizer que ele é natural e que ele vai passar sozinho, porque ele precisa de intervenção, e nem também julgar ao ponto da criança se inibir com medo de errar novamente, porque ela vai ser ridicularizada por isso. É um equilíbrio entre esses dois fatores, muito mais trazendo novos desafios para a criança avançar. Então, em uma prática que interage alfabetização e letramento, aprender a ler e a escrever é muito mais do que dominar o código, né, de escrita alfabética. É compreender o seu uso social, é aqui a perspectiva do letramento. Assim, a escrita deve ser apresentada como um meio de comunicação real e significativo, ou seja, desde a criança pequena, lá na pré-escola ou na creche, quando a gente já trabalha assim com instrumentos de letramento, de alfabetização, não na perspectiva técnica, tecnicamente de ensinar a criança a ser alfabetizada, não, mas numa perspectiva mais sutil, né, de uso mesmo da linguagem. A gente já tem que trabalhar com um meio de comunicação real e significativo para a criança, através da contação de histórias, da leitura de livros, das rodas de conversa, em diversos meios que a gente tem potencial de trabalhar esses aspectos. E a alfabetização, ela precisa contemplar oralidade, leitura, produção de texto, escuta ativa, tudo isso é relevante nesse processo. A gente tem a expressão alfabetizar letrando que se sintetiza, né, resume essa visão. O acesso a gêneros textuais, que são diferentes tipos, com finalidades diferentes, e uso com função da linguagem vai ampliar o repertório das crianças e vai principalmente trazer protagonismo. Por isso que a gente utiliza diversos gêneros para que a criança perceba as diferentes nuances e os aspectos diferentes que o texto traz para cada característica que ele vai preencher, certo? O letramento não possui um ponto final, tá? Ele é algo que deve acontecer de forma permanente e sempre progressiva e vai sempre acompanhar a alfabetização. Eles acontecem juntos, não existe um momento para alfabetização e um momento para letramento. Eles precisam caminhar juntos. Capacidade linguística e práticas sociais da escrita. Bom, a alfabetização precisa promover a capacidade linguística na comunicação, então na oralidade, na leitura e também na escrita. Percebe que são sempre esses três aspectos. Nunca é trabalhado somente a escrita, nunca é trabalhado somente a leitura. A oralidade também está presente. São sempre esses três. Porque a oralidade, normalmente, a gente abre muito mão dela, como se ela não fosse relevante no processo de alfabetização, mas é. Então, a oralidade é uma ponta. Aliás, é um desses aspectos, né? Digamos que seja um triângulo. Oralidade, escrita, que é a produção de texto, e leitura. Os três fatores são importantes quando a gente fala das práticas do uso social da linguagem, tá? Então, a alfabetização não se restringe à codificação, que seria somente entender a relação som-letra, né? Mas abrange aspectos como compreensão do texto, por isso que a gente fala muito do letramento, porque mais do que fazer a leitura, o aluno tem que entender o que ele está lendo, para que ele está lendo, para qual finalidade, que tipo de suporte. É importante entender todo o aspecto que envolve. Então, compreensão da produção de texto, participação de práticas sociais de leitura e escrita, então, o uso dessa leitura, o uso dessa escrita em contextos reais e significativos, a apropriação da linguagem como expressão e também interação, então, utilizar essa linguagem para se expressar, para contar uma história, para falar sobre um sentimento, enfim. É preciso que o aluno aprenda a usar a escrita para diferentes finalidades, então, ele não fica só ali ao uso escolar da escrita, mas há diversos contextos. Então, quando a gente não entende, quando o aluno não é levado a entender o uso social dessa escrita, ela pode até conseguir decodificar, ou seja, ela faz a leitura, ela consegue fazer a leitura mecânica das palavras, ela consegue ler a palavra, mas ela vai ter dificuldade de compreender o texto e de produzir autonomia. Tem criança, inclusive, que você fala para ela assim, P com A, ela pá, L com A, lá, VRA, vrá, S. Então lê junto agora. Agora, ela lê outra coisa aleatória, porque ela consegue juntar os sons, as letras, mas ela não consegue entender, fazer a junção disso tudo. Isso é quando a gente está muito preso à decodificação, sem significativo, sem contexto, sem sentido, tá? Agora falando um pouquinho sobre a relação oralidade e escrita. Como eu falei para vocês, esses três são importantes, oralidade, escrita e leitura, tá? São sempre juntos, mas vamos falar sobre oralidade e escrita. A Cláudia Contirro destaca a compreensão da escrita, que é a compreensão da escrita, surge
na interação entre a oralidade e a linguagem escrita. Então, a oralidade para a aprendizagem da escrita, ela é fundamental, a gente parte dela, a criança precisa tomar a consciência que os sons da fala dela, da fala que ela emite, tem relação com o que se escreve. Então, a relação oralidade-escrita é muito próxima e muito profunda, né? Então, ela vai propor que a alfabetização precisa valorizar a produção textual desde o início, mesmo quando a criança ainda não domina a escrita convencional. Essa produção permite que a criança compreenda a escrita como uma linguagem viva, como função comunicativa. Que é um exemplo muito clássico, mas que eu gosto muito, porque ele traz muito valor para a nossa compreensão. Foi uma das coisas que me acendeu assim a luz para a compreensão dessa relação. Quando a gente fala que a produção textual deve ser trabalhada desde o início, a gente consegue fazer isso desde a creche, desde a pré-escola, não numa perspectiva de eu vou alfabetizar essas crianças, não é isso, mas é de fazer a criança ter essa compreensão. Então, uma coisa que você pode trabalhar desde pequenininhos, tá? É sempre fazer leitura de história no livro, fixo mesmo, e ser fiel ao que está escrito ali, e fazer mais de uma vez essa leitura para que as crianças criem muita familiaridade com essa história. E em outros momentos, de memória, você conta essa mesma história, desse mesmo livro, só que sem pegar o livro, sem mostrar o livro para as crianças, contando da sua cabeça. E aí, nesse momento que você conta da sua cabeça, é importante que você altere algumas informações. Se você tiver memorizado, por exemplo, se você não tiver memorizado, maravilha, você vai contar o que você lembra. E aí você vai esquecer um monte de coisas e eles vão perceber. Se você tiver memorizado, troca algumas informações. Então, de repente, lá no livro diz assim: a princesa estava com um vestido rosa, muito brilhante e lindo, longo e lindo. E aí, na hora que. Isso você lendo no livro. E aí, na hora que você vai contar depois de um tempo, oralmente, sem estar com o livro na mão, você vai falar assim: e a princesa estava com um vestido curto, azul, azul escuro. E aí vai ter sempre alguma criança que vai falar assim: não, o vestido dela não é azul, o vestido dela é rosa. E aí, nessa interação, que é muito sutil e muito simples, ela é muito significativa. Por quê? Ela traz uma mensagem para a criança. Olha, você percebeu que quando a professora lê o livro, aquelas coisas que estão escritas ali, faz com que a professora sempre conte do mesmo jeito? É fixo? No entanto, quando a professora vai falar essa história da cabeça dela, da memória, ela muda um monte de detalhes, porque aí já não é mais fixo. Ela vai entendendo que a oralidade tem essa questão de não ser algo fixo e a escrita sim. Então, ela vai percebendo, mesmo que de forma muito sutil, algo que é muito importante lá para o momento de alfabetização. Então, a gente já pode ir trabalhando esses conhecimentos desde muito pequenininho, tá? Então, o uso desses textos funcionais, bilhetes, listas, convites, vai favorecer a construção do conhecimento sobre o sistema alfabético. Então, lá com as crianças na creche, na pré-escola, você faz uma lista ali de presença, você coloca uma lista do que vai ser trabalhado no dia, você escreve junto com as crianças um bilhete que vai ser enviado para os pais, tudo isso tem muito valor, tá? É muito significativo. Então, o foco é menos na memorização e mais na experimentação e na reflexão sobre a linguagem. As crianças entendendo que, olha, quando a professora escreve um bilhete, ela sempre escreve assim: senhores pais. E aí, no final, ela coloca: atenciosamente, professora fulana. Ela se despede colocando o nome dela, ela cumprimenta os pais no começo. Mas quando ela vai fazer uma lista de atividades do dia, não tem nessa estrutura. Então, a estrutura é diferente. É importante que a criança seja levada a essas reflexões, tá? Para a gente poder finalizar essa parte, que aí depois a gente tem mais um pedaço de aula para ter, né? Uma outra aula para complementar essa, vou finalizar com as estratégias de leitura e compreensão do texto. A Isabel Solé, que é uma outra grande referência nesse assunto, ela vai contribuir com uma abordagem que considera a leitura como um processo ativo de construção de sentidos. Então, assim como a escrita também tem a relação dos sentidos, a leitura também. Para ela, o leitor precisa ativar conhecimentos prévios, formular hipóteses, fazer inferências, monitorar sua compreensão ao longo do texto e controlar a leitura. Ou seja, ler não é só juntar sons e letras, como nos propõe a alfabetização. Envolve compreensão, envolve sentido, envolve contexto, envolve hipóteses. É muito mais do que simplesmente juntar um grafema a um fonema, né? Ela vai destacar a importância da gente, então, ensinar a criança essas estratégias. Estratégia de antecipação. Então, eu leio o título para a criança e imagino junto com ela do que vai se tratar aquele texto. Por exemplo, é uma estratégia de antecipação. Então, eu pego uma história,
Mostro a capa para as crianças e falo: o que tá escrito aqui? Vamos ler junto, tá? É O Sapo e a Princesa. Do que vocês acham que é essa história? Quem vocês acham que são os personagens principais? Qual é a relação entre a princesa e o sapo? Essas antecipações que a gente vai fazendo já vai fazendo a criança se situar dentro daquele texto. Verificação, inferência, retomada. Então, buscar sentido, retomar um texto anterior para poder compreender melhor. Todas essas estratégias precisam ser sistematicamente ensinadas, tanto através do exemplo, quanto através de atividades que tenham essa proposta. A criança precisa ser levada a compreender essa relação da leitura. Não é um processo que vai acontecer naturalmente. Tem que ter intencionalidade pedagógica e direcionamento pedagógico para ensinar a criança a fazer isso, tá? Então, isso tudo amplia o repertório do estudante para ele lidar com diferentes textos, intenções também comunicativas, porque cada texto tem uma intenção diferente, que são aspectos fundamentais para a gente ter leitores proficientes, ou seja, leitores que compreendem, que interpretam profundamente os textos, tá? Vou fazer uma pausa, na volta a gente retoma falando sobre alfabetização, letramento e o conceito de alfaletrar, que aí a gente vai falar um pouquinho mais de Magda Soares, que é uma autora que fala muito sobre letramento, tá? Qualquer dúvida, se você já tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo no campo de comentários. E na volta a gente retoma esse assunto. Até daqui a pouco, então.